Nosso casamento estava à beira do colapso. Até que redescobrimos a fé católica. Deixe-me contar como. Muitas vezes, vemos casais lutando para manter o relacionamento, quase sufocados pelos problemas e desafios diários, sem uma direção. As pequenas frustrações vão crescendo, as brigas se acumulam, e, de repente, a sensação de estar sozinho invade, mesmo estando ao lado de quem um dia foi o amor da sua vida. E foi exatamente assim que estávamos, presos nessa espiral sem saída, até que algo extraordinário aconteceu. Nossa busca por ajuda nos levou de volta às raízes da nossa fé. Ao redescobrir a força do amor cristão e o poder dos sacramentos, percebemos que a fé católica era o que faltava para renovar o compromisso e resgatar a união. Não se tratava de uma solução mágica, mas de uma nova forma de ver e viver o amor, com os ensinamentos de Cristo nos guiando em cada passo. Se você já passou por algo assim ou se já sentiu essa distância no casamento, eu te convido a vir conosco nessa jornada, a entender como a fé pode transformar tudo, até mesmo aquilo que parecia perdido. No início, o casamento parecia uma dança harmoniosa, mas, com o tempo, os passos foram se desencontrando. Ambos tentavam dar o seu melhor, mas as pequenas frustrações e os mal-entendidos começaram a se acumular. Parecia que cada desacordo era um passo a mais em direção ao abismo, uma fenda que ficava maior a cada dia. Na época, mal percebiam que faltava algo essencial, uma âncora para estabilizar as emoções e renovar a esperança. No entanto, ambos seguiam tentando, pois ainda havia amor. Mas o amor, sem direção, pode se perder nas sombras da rotina. As discussões tornaram-se frequentes, e as palavras, muitas vezes, magoavam mais do que o esperado. A convivência, que antes era motivo de alegria, passou a ser fonte de tensão, como se cada palavra fosse uma disputa silenciosa. Eles queriam acertar, claro, mas como? Onde buscar forças quando as forças se esgotam? Havia a impressão de que, se não fizessem algo, poderiam perder tudo que tinham construído. A sensação era de navegar em um barco à deriva, onde cada onda ameaçava afundar o relacionamento. E foi nesse ponto que surgiu uma pergunta importante: onde estava Deus em tudo isso? Será que, na correria do dia a dia, na rotina e nas obrigações, ambos haviam deixado de lado o que realmente importava? Aos poucos, percebiam que os valores e a fé que tanto significaram um dia haviam sido negligenciados, como uma chama que se apaga lentamente. A ideia de buscar apoio na fé ainda era algo distante, mas o desejo de resgatar algo mais profundo começou a se enraizar no coração deles. Essa busca não foi fácil, e a princípio, parecia mais uma tentativa vazia. Orar parecia estranho e distante, como se as palavras saíssem sem força. Mas, aos poucos, foram sentindo que algo estava mudando. A paz e o entendimento que tanto precisavam começaram a surgir, pouco a pouco. Ao voltarem-se para a fé, algo inesperado aconteceu. O casamento, antes desgastado, encontrou um novo começo. A princípio, não foi um milagre imediato, mas como uma brisa suave, que trazia consigo uma sensação de paz e esperança. Começaram a rezar juntos, mesmo que as orações fossem tímidas e desconexas no início. Aos poucos, cada oração foi como uma ponte, unindo os corações que antes estavam distantes. Essa prática trouxe algo valioso, uma sensação de propósito compartilhado e o sentimento de que não estavam sozinhos. A fé, no entanto, fez mais do que suavizar as tensões. Ela trouxe também a humildade para reconhecer os próprios erros. Ambos perceberam que carregavam orgulhos e feridas que precisavam ser entregues nas mãos de Deus. A reconciliação se tornou mais sincera e profunda, pois agora, com o coração voltado à fé, perdoar era visto como um ato de confiança no plano divino. Assim, o casamento, que parecia frágil e prestes a ruir, começou a encontrar bases sólidas e seguras na confiança mútua. Além disso, os ensinamentos da Igreja Católica, com suas tradições e sabedoria milenar, ofereceram orientações práticas e profundas para superar desafios. Ao buscarem o sacramento da confissão, ambos experimentaram a liberdade de serem perdoados e a graça de perdoarem um ao outro. Esse sacramento, simples na aparência, trouxe uma renovação espiritual que refletiu diretamente na vida a dois, fortalecendo a união com um novo sentido de pureza e renovação. Com o tempo, a fé passou a ser a bússola para enfrentar as tempestades que antes os separavam. Quando surgiam novas dificuldades, não eram mais enfrentadas sozinhas,
mas em oração e diálogo. Essa mudança não foi apenas de práticas religiosas, mas de atitude, de olhar para o outro com os olhos de quem quer amar verdadeiramente, como Cristo ensinou. Um dos momentos mais marcantes dessa jornada foi quando ambos, juntos, pediram perdão um ao outro com sinceridade. Com a fé católica como guia, entenderam que o perdão verdadeiro exige vulnerabilidade, exige abrir o coração e reconhecer as próprias falhas sem medo de serem julgados. As palavras trocadas nesse momento tinham um peso diferente, e foi como se um fardo fosse retirado. Sentiram que era o amor real, o amor que suporta, perdoa e recomeça, não pelo esforço humano, mas pela graça que a fé trouxe. Outro ponto de transformação veio com o entendimento do que significa o sacramento do matrimônio. Não se tratava apenas de um contrato ou uma promessa formal. Tratava-se de um chamado divino para um caminho de santificação mútua. Aprenderam que, ao se dedicarem um ao outro, estavam, na verdade, servindo a Deus. Essa percepção mudou a forma como se viam, não mais como adversários ou competidores, mas como companheiros de uma jornada espiritual, onde o propósito é crescer e se apoiar, mesmo quando o caminho é difícil. O hábito de orar diariamente, seja nas alegrias ou nos desafios, foi um aprendizado essencial. Cada oração os lembrava de que não estavam sozinhos nessa batalha e que a fé não era uma saída fácil, mas uma fonte de força. Essa prática trouxe uma calma inesperada aos momentos de tensão, pois sempre que surgia uma nova dificuldade, ao invés de reagirem impulsivamente, buscavam juntos o conselho e o discernimento divino. Esse novo hábito de oração os uniu de um jeito profundo e duradouro. Esses momentos também trouxeram uma nova perspectiva sobre os pequenos gestos do dia a dia. Agora, cada ação, cada palavra, era vista como uma oportunidade de expressar o amor de Deus. Pequenos atos de gentileza, que antes passariam despercebidos, passaram a ter grande significado. Com a fé, o casamento se transformou de uma relação desgastante para um caminho de crescimento e renovação, onde cada desafio é visto como uma oportunidade de se aproximarem, tanto um do outro quanto de Deus. A fé católica ensinou que o casamento é um vínculo que se fortalece na medida em que ambos buscam juntos o amor de Deus. Esse entendimento profundo mudou a maneira como encaravam os problemas e as fraquezas. Perceberam que a fé não era uma fórmula mágica para eliminar as dificuldades, mas sim uma fonte de paciência e esperança. Cada momento de desafio era visto como uma chance de crescer espiritualmente, de cultivar virtudes que sustentam o matrimônio, como a humildade, a paciência e a bondade. E com esses valores, o relacionamento se tornava mais leve. Também aprenderam a importância do sacramento da Eucaristia, que se tornou o alimento espiritual necessário para seguir juntos. Participar da missa e receber a comunhão não era mais um ato mecânico, mas uma fonte de graça que os fortalecia para enfrentar as exigências do casamento. Cada missa compartilhada foi como renovar os votos, mas agora em silêncio e diante de Deus, reconhecendo que a fonte do amor deles estava no próprio Cristo. A comunhão não era só com Deus, mas entre eles, que se uniam cada vez mais nesse laço sagrado. A fé trouxe também a consciência do valor do diálogo sincero, sem receios ou defesas. Aprenderam a conversar sem precisar vencer a discussão, mas buscando um entendimento comum. Quando as emoções esquentavam, lembravam-se dos ensinamentos de Cristo sobre a mansidão e o perdão, e esses ensinamentos traziam à tona a responsabilidade de cada um na relação. As conversas passaram a ser mais construtivas, pois a fé os lembrou de que o verdadeiro amor acolhe e busca o bem do outro, acima de tudo. Hoje, compreendem que a fé católica não foi apenas um consolo, mas a rocha sobre a qual reconstruíram o relacionamento. Esse fundamento espiritual trouxe uma nova visão do casamento, um compromisso que reflete o amor divino, incondicional e eterno. O que antes era incerto e frágil, tornou-se uma jornada fortalecida pela graça de Deus, onde cada passo juntos é visto como parte de um caminho maior, com Deus como guia e sustentador. E então, o que a fé católica pode fazer por um casamento? A nossa experiência mostrou que ela não só restaura o que está quebrado, mas também fortalece o amor em suas bases mais profundas. Se o seu relacionamento também já passou por tempestades e você sente que o amor de vocês precisa de um novo fôlego, que tal dar esse passo? E se, assim como nós, você redescobrir na fé o propósito e o sentido para recomeçar? E mais,
Se você sente que essas palavras tocam sua história, experimente vestir a mensagem do Evangelho com a nossa camiseta cristã exclusiva, disponível na nossa loja Proverbios. O link está nos comentários. Ela é um lembrete constante de que, com fé, tudo é possível. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações, para continuar descobrindo como a fé pode transformar sua vida e seu casamento.